Então, dando continuidade à nossa videoaula, na videoaula anterior a gente fez a organização dos níveis. E agora vai ser importante para a gente poder então prosseguir com a nossa modelagem em exemplo, que é a nossa guarita. O que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte: eu vou apresentar para vocês a ferramenta principal, pelo menos a principal delas quando a gente pensa em modelagem de alguma edificação, que é o que? Estabelecer as paredes. Então eu vou clicar aqui no nível 1, tá? Vou abrir aqui para mim essa nova janela, ou clicar aqui também, né, na janela aqui de navegador, também vai aparecer para vocês. O que é importante entender? Paredes, como é que funciona? Eu vou deixar o mouse posicionado aqui em cima, vocês vão ver que vai aparecer uma série de modelinhos de parede, um pouco do conceito de como funciona a parede, né, dessa nossa construção que a gente vai fazer aqui. Ele tem um atalho WA, que é muito importante para a gente poder agilizar a nossa atividade, então a gente clica WA, vai aparecer ali a ferramenta de janela. Eu vou clicar aqui em cima e vou mostrar para vocês algumas coisas. Geralmente quando a gente clica em alguns comandos, existe uma barra flutuante aqui de organização do nosso arquivo. Tá? E depois na barra de propriedades aparecem as condições dessa parede. Evidentemente ele é da categoria de paredes, de uma família de parede básica, e tem um tipo chamado genérico 200 mm. Se eu clico aqui, vai aparecer então todos os outros tipos de paredes que, né, eventualmente esse template que é oficial do Revit já traz dentro do arquivo. Então não fui eu que organizei isso aqui, já vem junto com o arquivo. Então é muito comum que as paredes que aqui venham não tenham, por exemplo, características muito próximas da sua região de construção, ou da sua forma de construção. Então vem mais no sentido de às vezes já utilizar ela como base para ajudar a tua atividade, mas nesse caso a gente vai usar aqui um genérico para a gente começar as nossas brincadeiras. E é importante também ver o seguinte: aquela barra flutuante, eu vou pegar aqui e deixar essa 200 mm. A barra flutuante ela traz algumas informações que a gente precisa ficar atento. A principal delas é a seguinte: toda vez que a gente vai fazer uma parede, a gente pode conectar a altura da parede ao nível do superior. Então, por exemplo, se eu for construir uma parede aqui no térreo, eu gostaria que a parede encerrasse na cobertura. Se eu não quero isso, se eu abro mão dessa configuração, que ela já vem geralmente por default, está escrito lá, não conectado. Se eu quero conectar, eu clico aqui. Pode ver que quando eu clico, quando eu seleciono uma dessas, passo o mouse sobre algum desses, ele já não me permite mais estabelecer uma altura. Bom, essa é uma delas, vocês já vão ver como é que funciona. A outra que diz respeito é sobre as linhas, a linha de localização, né, a linha central de localização, a linha de localização de onde vai iniciar o ponto, onde você clica o ponto, para que lado vai a parede, se vai para fora, para dentro, coisas desse tipo. Então essas são as configurações. Então vou começar pelo básico. Eu vou construir uma parede qualquer aqui, tá? Eu vou construir uma parede, vou botar aqui uma dimensão qualquer. Vejam que os meus pontos de localização das minhas fachadas estão bem afastados do meu desenho. Isso até é bom que seja assim no começo. Então olha só, eu vou clicar aqui em uma dimensão qualquer, vou botar 10 metros e vou sair desenhando aqui do jeito que dá. Eu não estou preocupado com a minha linha de localização, não estou muito preocupado com as dimensões, eu só estou fazendo um desenho qualquer. Uma das coisas que acontece quando a gente não tem uma placa de vídeo boa, como é o meu computador, você vai ver que à medida que a gente dá zoom, as linhas não aparecem. É bem comum isso acontecer e muita gente reclama. Uma das formas de a gente minimizar esse problema, sem gerar muitos problemas gráficos de peso, de imagem e tal, é vir aqui embaixo nas barras de status gráficos e alterar aqui nesse estilo visual, passar de linha oculta, que na realidade são as linhas de baixo que estão ocultas, né, para sombreado, tá? É uma forma mais rápida assim de a gente poder pelo menos enxergar o que a gente está desenhando. Depois, mais adiante, vocês vão entender que tem outras formas gráficas de a gente lidar com isso. Então deixei ali a parede. Vejam que eu construí uma parede qualquer, já está ali desenhado, então rapidamente ele fez isso para mim. Se eu der uma olhadinha lá na fachada sul, tá? Eu também vou alterar aqui para o sombreado para destacar mais. Olha lá, a minha parede ela não está conectada no nível 2. Ela não fez nenhuma conexão, porque realmente quando eu construí a parede eu deixei sem nenhuma informação avisando sobre isso. E aí a gente pode fazer o que? A gente pode alterar a situação dela. Lembre-se que dentro do Revit muitas informações são associadas entre si, então é importante que essa informação seja associada ao nível.
Então, por exemplo, eu vou selecionar essas paredes, aí eu posso fazer aquele sistema de seleção onde a janela, onde tocar, ela seleciona as coisas, né? Não preciso fazer aquela clássica, né, da esquerda para a direita, onde tem que estar tudo dentro da janela. Então basta simplesmente eu pegar um pouco lá das paredes e vejam que eu já selecionei. E quando eu seleciono essas paredes básicas, eu posso ver aqui nas propriedades de instâncias, que são aquelas propriedades que você só altera em situações, né, situações de posição, de onde vai ficar a parede e tal. Eu posso vir aqui e dar uma olhadinha. Geralmente as informações que constam aqui para mim são de instância mesmo. Por exemplo, restrição à base. Ela está restrita ao térreo, e de fato está mesmo. Eu não tenho nenhum deslocamento de base, né? Ela está zerada. Se eu tivesse um deslocamento de base aqui, por exemplo, se eu botar 1 metro, 2 metros, ele vai deslocar evidentemente 1 metro do chão ou 2. E aqui embaixo a restrição superior está como não conectado e existe uma altura chamada, né, altura desconectada de 8 metros. Então isso aqui tem 8 metros. Então eu vou pegar, alterar isso aqui para, por exemplo, nível 2. Quando eu faço isso, amarro acima para o nível 2, ele está agora vinculado a esse nível. O que quer dizer isso? As informações, quando estão associadas dentro do Revit, né, ou de forma geral no BIM é assim, se eu altero essa informação, por exemplo, para 4 metros, a parede vai andar junto, né, vai subir junto com o nível. Então é importante que é muito comum a gente, quando for fazer alguma parede, tentar associar um nível que existe. Se eu for construir, por exemplo, parede no nível 2, eu vou querer associar o nível do reservatório e assim por diante. Depois vocês vão ver que pode até haver mesmo algum momento que eu não quero conectar. Mas isso aí são paredes raras, assim, meia parede que vai fazer, uma divisória, alguma coisa assim, tá? Mas a princípio essa seria a situação. Então eu amarrei essa parede aqui. Eu vou voltar para o nível térreo, tá? Nada altera aqui, porque só alterou em termos de altura. Que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora? Veja, quando construí a parede, eu construí sem preocupação nenhuma com essa questão de altura. Porém, eu também não me preocupei muito com relação a um outro ponto importante, que é a linha de localização que você vai iniciar a sua parede. Então, novamente, vou pegar a ferramenta parede. E agora, nesse caso, eu vou até pegar uma parede um pouco mais complexa, por exemplo, como essas paredes aqui de cima. Vou pegar qualquer parede dessa aqui, por exemplo. Essa aqui tem reboco com tijolo. Bom, o que acontece? Quando eu venho me preocupar com a linha de localização, ele vai me trazer 6 opções. Linha central de parede, linha central de núcleo, face de acabamento externa, face de acabamento interna, face do núcleo externa, face do núcleo interno. O que quer dizer isso? Esse conceito que está por trás, o que está por trás desses itens, é como o Revit organiza as suas paredes. Tá? A organização das paredes do Revit funciona mais ou menos assim. Você vai ver que lá em um determinado momento eu vou mostrar essa janela aqui, onde a gente vai gerenciar o que é um núcleo e o que são as faces de acabamento externa e as faces de acabamento interna. Então não vou me preocupar muito com isso aqui, vocês vão entender logo mais adiante. Mas eu tenho que me preocupar com isso aqui, ó. O que é isso então dentro do Revit? A parede ela tem uma face de acabamento externa, evidentemente. A gente tem o inverso dela, que é o interno. Então a gente, quando vai construir algo, se a gente for observar, por exemplo, uma parede de banheiro, às vezes o acabamento externo é de fato diferente do acabamento interno. O acabamento tem azulejo, tem pastilha, alguma coisa assim. Externamente pode ter lá reboco com pintura, ou algum outro acabamento cerâmico, ou algum outro acabamento de uma outra tecnologia. Mas a parede em si, ela vai ter uma espessura que vai agregar todas essas espessuras de acabamentos que existem. E aí então a gente pode dividir isso em duas formas. Uma linha central da parede, vocês viram ali que a gente tem dentre esses itens a face de acabamento externa, a linha central da parede. A gente também tem a face de acabamento interno. Mas a gente tem um outro nível de organização que é do núcleo. Geralmente esse núcleo a gente estabelece aqui na organização da parede, e embora, né, a gente poderia destacar que o núcleo interno seria os tijolos, poderia ser isso, né? Aqui numa parede muito básica seria de alvenaria, nesse sistema comum que a gente tem hoje seria um tijolo. Então a gente poderia, por exemplo, fazer menção à construção da parede a partir da face externa do tijolo, né? Vamos trocar aqui o núcleo, ou pela face interna dele.
E ele tem, evidentemente, um centro, que é o centro do núcleo. Então, dentro das formas de localização da parede, a gente tem essa condição, aquelas em que são feitas a partir do núcleo ou a partir da parede. Aí vai muito da forma de como cada um trabalha. Então, por exemplo, só vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que funciona. Por exemplo, pegar uma parede ali que tem umas espessuras bem diferentes. Então, vamos pensar pela linha central da parede. Ele vai fazer uma parede pela linha central, vejam. Tá? Vou mudar aqui para que o acabamento fique alto, para a gente poder ver as diferenças. Olha lá, linha central da parede. Se eu for trocar, não mais aqui. Se eu for trocar pela linha central do núcleo, muda completamente. Olha lá, onde é que está a linha tracejada? No núcleo. Da mesma forma, se eu fizer agora a troca pelo acabamento externo, fica lá, né? No externo, o interno, mesma coisa, tá? E depois a face também, né? Externa do núcleo ou a face interna do núcleo. Então, assim, esse tipo de decisão, ela vai depender muito do tipo de projeto, do seu nível de detalhamento que você vai exigir ali para construir determinada situação, ou até mesmo porque você precisa também já estar mais familiarizado com o programa para daí tomar essas decisões. Para efeito de projeto, quando a gente for desenhar alguma coisa, eu vou dando essa orientação. Quando a gente fizer aqui a guaritinha, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer.